Antes de tudo, imagine um duelo que nunca aconteceu, mas que faz qualquer fã de anime parar para pensar. Quem farma mais aura, Ikki de Fênix ou Satoru Gojo? Estamos falando de dois personagens que praticamente redefiniram o significado de entrar em cena com presença absoluta. Não importa se é um anime dos anos 80 ou um dos maiores sucessos da atualidade. Quando esses dois personagens aparecem, o clima muda completamente. Mas afinal, quem consegue transmitir mais imponência? Quem tem os momentos mais memoráveis? Vamos comparar esses gigantes da aura e descobrir quem leva essa disputa. Se existe um personagem que transformou a palavra entrada triunfal em uma arte, esse personagem é Ikki de Fênix. Desde sua primeira aparição em Saint Seiya, Ikki foi apresentado como alguém completamente diferente dos outros Cavaleiros de Bronze. Enquanto Seiya, Shiryu e Yogi Shun lutavam unidos, Ikki surgiu como um guerreiro sombrio, misterioso e praticamente invencível. Poderá pular para sempre. Ave Fênix! Mas o que está acontecendo? A Ave Fênix aparecerá sempre que houver maldade neste mundo. Agora eu, Ikki, venci você, em nome do meu irmão Shun. Sua armadura, seu olhar intimidador e sua personalidade fria fazem qualquer adversário sentir medo antes mesmo do combate começar. Ikki não precisava falar muitas palavras, bastava aparecer para que todos entendessem que algo importante iria acontecer. Um dos maiores momentos de sua áurea acontece justamente na Guerra Galáctica. Após desaparecer por muito tempo, Ikki retorna liderando os Cavaleiros Negros e simplesmente derrota praticamente todos os protagonistas. Naquele instante, parecia impossível pará-lo. Ele era tratado quase como uma força da natureza. Os meus instintos estavam certos, Seiya. Como imaginei, Fênix é ele. Eu não acredito, a corrente está incrivelmente tensa. É a primeira vez que eu vejo isso. Sinto muita hostilidade por nós. Não é apenas hostilidade. É mais que isso, é ódio. Ele parece ser ódio puro. Mas por quê? Mas o que realmente faz Ikki farmar aura é sua capacidade de sempre retornar. Não importa quantas vezes ele seja derrotado ou aparentemente morto, quando tudo parece perdido, surge aquela clássica cena da armadura de Fênix renascendo das cinzas. É impossível não sentir arrepios quando a trilha sonora começa e Ikki reaparece diante dos inimigos. Esse recurso nunca ficou repetitivo, porque toda aparição era construída para parecer um evento. Durante a saga das 12 Casas, por exemplo, Shaka de Virgem era considerado o cavaleiro de ouro mais próximo de Deus. Sua superioridade parecia absoluta, então surge Ikki. Mesmo enfrentando alguém praticamente invencível, Ikki demonstra coragem absurda e leva Shaka ao extremo, utilizando o golpe Ave Fênix, e depois sacrificando a própria vida para impedir o Cavaleiro de Ouro. Mas o que? Foi um dos momentos mais marcantes de toda a franquia. Na saga de Poseidon, novamente Ikki aparece quando todos estão derrotados e precisando de sua ajuda. Quem é você? Vamos, fale!
Eu não tenho nenhuma obrigação de lhe dizer o meu nome. Mas se eu não fizer, irá direto pro inferno sem saber quem acabou com a sua desprezível vida. Não seria justo, por isso eu vou me apresentar e espero que nunca me esqueça. Mas esse é o Fênix! Na saga de Hades, isso fica ainda mais evidente, enquanto diversos personagens enfrentam dificuldades e que continua surgindo nos momentos decisivos, enfrentando adversários como Aiacos de Garuda e mostrando por que é considerado um dos cavaleiros de bronze mais respeitados. Fênix! Ike de Fênix! Quer a minha ajuda, Canon? Ora, mas você não é do tipo que gosta de ser ajudado, não é? E que praticamente criou um padrão que muitos protagonistas e personagens populares seguem até hoje: aparecer pouco, mas fazer cada aparição parecer inesquecível. Agora vamos falar de um personagem que nasceu décadas depois, mas rapidamente conquistou o mundo. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos de Satoru Gojo. Fala aí, há quanto tempo? Sério isso? Seríssimo. Tô me sentindo novinho em folha. Reversão de feitiço. Certa resposta. Se Ikki transmite uma aura de guerreiro lendário, Gojo transmite uma aura de superioridade absoluta. Desde sua primeira aparição em Jujutsu Kaisen, fica claro que ele não é apenas forte, ele está em outro nível. Seu jeito descontraído, combinando com uma força e confiança quase exagerada, cria uma presença única. Enquanto muitos personagens demonstram preocupação diante de inimigos poderosos, Satoru Gojo simplesmente sorri. Ele tem bastante tranquilidade em meio às adversidades. Essa confiança faz parte da sua aura. Um dos momentos mais absurdos acontece durante sua luta contra Jogo. Enquanto qualquer outro feiticeiro estaria desesperado, Gojo literalmente transforma a batalha em uma aula para Yuji Itadori. Imagine o nível de confiança necessário para ensinar durante uma luta contra uma maldição especial. O mais eficaz de lidar com o domínio é expandindo seu próprio domínio. Quando dois domínios são expandidos ao mesmo tempo, o mais refinado acaba dominando o espaço, ainda que o volume de energia usado influencie. Não vai sobrar nem cinzas de você, Satoru Gojo! Depois vem a revelação do Vazio Ilimitado, uma das expansões de domínio mais icônicas dos animes modernos. A animação, os efeitos visuais e a tranquilidade de Satoru Gojo fazem aquela cena parecer um espetáculo. Outro momento gigantesco ocorre quando ele remove a venda dos olhos. Esse simples gesto já virou um símbolo da cultura pop. É impressionante como um personagem consegue transmitir tanta imponência apenas mostrando o olhar. Poucos personagens conseguem fazer este feito de Satoru Gojo. Observe a cena a seguir. Expansão de domínio. Muriel Kusho. Na batalha contra a Nami durante o evento de intercâmbio de Kyoto,
Gojo demonstra novamente porque todos o consideram praticamente invencível. Mesmo cercado de ameaças, ele permanece completamente tranquilo. Essa tranquilidade é justamente o que faz sua aura crescer ainda mais. E então chegamos ao arco de Shibuya. Quando Gojo entra em ação, vemos dezenas de maldições e usuários de maldição elaborando um plano gigantesco apenas para conseguir selá-lo. Repare nesse detalhe, o objetivo dos vilões não era derrotar Gojo, era simplesmente impedir que ele lutasse. Pouquíssimos personagens na história dos animes alcançaram este nível de respeito por parte dos inimigos. Sua presença era tão esmagadora que todo o plano dos antagonistas girava em torno de neutralizar apenas uma pessoa. Isso é farmar aura em seu estado mais puro. Depois, quando finalmente retorna em momentos posteriores da história, sua simples presença volta a alterar completamente o equilíbrio do mundo de Jujutsu Kaisen. Agora vem a comparação mais interessante. Ikki farma aura pela consistência e ao sacrifício. Ikki! A cosmoenergia desse rapaz é incrivelmente hostil. Eu não vou permitir que vocês encostem um dedo nela. Quem é você, cavaleiro? Não importa quem eu sou. Digamos que eu já vi o inferno por muitas vezes. Já Satoru Gojo farma aura pela dominância absoluta. Ele não precisa surgir de surpresa. Ele entra sabendo que é o mais forte. Os próprios inimigos reconhecem isso. Sua confiança, seu carisma, sua personalidade irreverente e seu poder quase incomparável fazem dele um fenômeno da cultura pop. Outro ponto importante é a época de cada personagem e que ajudou a definir o arquetípico do guerreiro solitário que aparece no momento decisivo. Muitos personagens posteriores beberam dessa fórmula. Gojo, por outro lado, representa a evolução desse conceito para a nova geração, combinando um poder absurdo, humor, estilo e cenas visualmente impressionantes, produzidas com a tecnologia moderna da animação. Mas se a pergunta for quem farma mais aura, a resposta depende do critério. Se estamos falando de impacto emocional, entradas dramáticas, renascimentos inesquecíveis e momentos que marcaram gerações, Ikki de Fênix continua sendo um dos maiores fazedeiros de aura da história dos animes. Agora, se o critério é dominar completamente qualquer ambiente, intimidar inimigos apenas com a presença, gerar hype em praticamente todas as cenas e transformar cada luta em um espetáculo visual, Satoru Gojo talvez seja o maior símbolo moderno desse conceito. No fim das contas, talvez a verdadeira resposta seja que pertencem a épocas diferentes e que construir entrada quando chega em sua entrada triunfante com imponência. Ele consegue manter-se o tempo todo quando aparece e quando continua lutando, ele continua farmando aura. Porém aqui é um duelo bem equilibrado. E agora eu quero saber a sua opinião. Quem farma mais aura? Ikki de Fênix ou temos vídeos? E aqui, como a gente tem que escolher um, é uma questão muito difícil, que é um duelo equilibrado. Eu acredito que um dos mais equilibrados, tendo como total chance de Satoru Gojo vencer. Porém, devido às trilhas sonoras, que faz um diferencial enorme para Ikki de Fênix, a vitória aqui vai para Ikki de Fênix novamente, por um tríssimo vídeo Ikki de Fênix versus Carnot.
de Nanatsu no Taizai e também Ikki de Fênix vs Shanks de One Piece. Também vamos fazer de Ikki com o Zoro e também outros personagens como Yusuke Urameshi versus outros personagens do anime Shurato, Cavaleiro do Zodíaco e assim por diante. Então não perde tempo com o campeonato de farmação de aura do canal É Hora de Animes. E agora sim chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus, se inscreve, deixa aquele like, vem se tornar membro e apoiar o nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.